Você está no canal Clube das Vibrações, o canal de pensamentos, orações e reflexões que fará você perceber a presença de Deus em nossa vida. Se gostou deste vídeo, se inscreva, compartilhe e deixe um like. Porque a mim sempre soou como uma curiosidade: como é que Deus cuida de nós? Por ser muito racional, né? Isso sempre passou pela minha cabeça. Como é que eu posso experimentar na minha vida o cuidado de Deus? Sim, enquanto uma experiência de fé, sim, Deus me protege pelo pensamento, por exemplo. A partir do momento que eu creio na proteção divina, eu reforço na minha mente, reforço em mim, no meu jeito de ser, todas as convicções, né? De que Ele está comigo, de que Ele me ajuda a escolher o melhor caminho. Aliás, eu ando pensando que a proteção que nos chega através da maneira como nós pensamos é uma das mais eficazes de todas as formas como Deus nos protege. Porque é a maneira como eu penso que transforma o meu jeito de ser. Por exemplo, se eu sou um homem justo, se penso a partir da justiça, Deus me protege de ir para a cadeia. Porque eu não vou querer cometer injustiça. Eu não vou querer fazer falcatrua. Eu não vou querer errar pelo caminho. Eu não vou querer matar, eu não vou querer roubar. Eu não vou querer fraudar pessoas. Por quê? Porque a minha fé moldou o meu jeito de pensar. Então Deus nos protege pelo nosso pensamento. Isso é fantástico. Aliás, eu creio que esta seja uma forma muito elaborada de compreender a espiritualidade. Porque às vezes nós podemos ter uma visão mágica do cuidado de Deus na nossa vida, né? Claro, eu nunca fecho o espaço do sobrenatural. Eu não consigo compreender a maneira sobrenatural como Deus me protege, mesmo porque eu não tenho conhecimento de tudo. Por exemplo, vou pegar um voo, chego lá ansioso para chegar e de repente o voo foi cancelado. Qual é a minha primeira reação? Ficar chateado. E tentar de tudo para resolver aquela situação. Mas quem me garante que era para eu ir naquele voo? Quem sabe Deus me segurou um pouquinho ali porque iria me privar de alguma coisa mais à frente. Eu parei de questionar tudo o que dava errado, claro. Não estou privado de ficar chateado, de ficar aborrecido. Mas na hora que passa aquele ímpeto, eu fico pensando, eu não tenho controle dos fatos. Eu perdi esse voo, mas de repente não era para ir, era para ficar aqui, esperar um pouco mais. Às vezes quando eu vou pegar a estrada, quantas vezes me ocorre esse pensamento? Por que eu saí justamente nesse horário, se eu queria ter saído antes? Às vezes eu penso que Deus tem a sua maneira sobrenatural de nos proteger, e nós nunca vamos ter acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque é sobrenatural. Sobre o natural. Está além daquilo que eu posso compreender. Está além da minha capacidade de raciocinar. Está além da minha capacidade de sentir. Então tudo bem. Deus tem uma maneira sobrenatural de nos proteger. Mas eu também não me privo de pensar na maneira natural da proteção. Sim. Se Deus me protege de forma sobrenatural, Ele também me protege de forma natural, que são as instâncias humanas, que passam pelas nossas escolhas. Toda vez que eu falo do cuidado de Deus na minha vida, eu não tenho como não me lembrar da minha mãe. E você da sua. Pensar que nós nascemos tão incompletos. Já falei tantas vezes aqui no programa. O ser humano, de todas as criaturas, talvez seja o que nasce mais incompleto. Você leva anos, mais anos, até você ter condições de ir buscar o seu próprio alimento. É uma indigência. Você é todo indigente quando nasce. Você nasceu todo indigente. O que é indigência? Limites. Um potrinho nasce, por exemplo,
Alguns minutos depois ele já está em pé procurando a teta da mãe. E já dá os seus passos. Tremulante, mas vai. Nós não. Levamos quase um ano, às vezes alguns até um pouco mais de um ano, para poder dar os primeiros passos. Então eu sou cuidado pela minha mãe. Essa semana mesmo eu falava isso, num evento que fiz em Anápolis. Aliás, o meu grande abraço ao povo de Anápolis. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade linda que nós tivemos de estar juntos naquela noite. Eu olhava para aquelas pessoas e dizia: olha, eu desconheço as histórias de vocês, mas eu estou olhando para pessoas que foram muito amadas até hoje, com limites, com falhas, mas amadas. Porque ninguém sobrevive à indigência da infância se não for amado, se não for cuidado. Eu levei um tempo até ter condições de preparar o meu próprio alimento. Alguém preparou por mim. Minha mãe, nos meus primeiros anos, precisava fazer tudo por mim. Ela, claro, minhas irmãs, meu pai, um pouco menos, porque o pai, dentro da nossa cultura, ele não participava tanto do nosso processo humano. Trabalhava, pagava as contas. Hoje não, graças a Deus, a figura do pai está sendo incorporada a esse cuidado do dia a dia. Então, quando eu penso no cuidado que Deus tem comigo, eu não tenho como retirar dessa dimensão, deste raciocínio, as pessoas que me tornaram possível. Os meus professores, por exemplo, que me ensinaram a ler, a escrever, me ensinaram a pensar corretamente, me ensinaram lógica. Todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse ter um conhecimento específico foram expressões do cuidado natural de Deus comigo. Não é verdade? Deus cuida da gente assim, através de estruturas humanas, de pessoas. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui e você está naturalmente conduzido aos corredores da sua história e encontrando rostos, nomes de pessoas que cuidaram de você. Tia, avó, avô, irmão, primo, prima, amigo. Nós somos o resultado de tantos cuidados. Tantos cuidados. Por isso que eu fico pensando que às vezes a nossa fé em Deus, quando não passa por essa compreensão humana, ela fica muito sem efeitos em nós. A nossa fé precisa ser plantada, me foi dada e foi colocada dentro do meu coração. Da minha mente, se você quiser dizer. Lembra que eu falava que Deus nos protege pelo pensamento? Sim. Quanto mais eu estiver mergulhado no cristianismo, quanto menos as minhas incoerências prevalecerem sobre mim, maior será a minha lucidez para pensar positivamente a vida, fazer escolhas que me favoreçam. E aí é Deus cuidando de mim. É como atravessar a rua, minha gente. Eu acredito na proteção divina, sim, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque há uma parte desse cuidado que cabe a mim. E Deus vai interferindo na minha vida através de pessoas, de um voo que é cancelado, de um horário que está atrasado. Tudo eu começo a ver a partir dessa mística. E você sabe que a ansiedade vai até embora do coração da gente? À medida que a gente vai ficando mais leve, em que você vai permitindo a vida acontecer, sem tanta programação, sem tanto... Claro, a gente programa como pode, mas quando aquilo que a gente programou não dá certo, encaro isso como uma proteção divina. É Deus ali, mexendo os pauzinhos, né? Ou mexendo as peças do tabuleiro da minha vida para que eu possa ganhar. Às vezes no momento em que acontece eu até tenho uma decepção, fico com aquele amargo achando que não valeu a pena, que não era. De repente o tempo passa e você percebe que aquilo nem fez diferença. Sim, Deus cuida de nós assim, através de forças sobrenaturais que nós não podemos dizer nem controlar, muito menos explicar, mas também através do natural da vida. Por exemplo, esse programa de direção espiritual que há tanto tempo já faz parte da grade da Canção Nova, ele não tem outro desejo senão fortalecer na mente das pessoas, no coração das pessoas,
a certeza de que Deus cuida de nós. E como? Já que esse é um programa de reflexão, não há uma maneira mais eficaz de crescer no cristianismo senão refletindo. Colocando-nos diante da palavra do Senhor, confrontando-nos com coragem, perguntando-nos se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nos propõe a palavra. Se nós estamos fazendo escolhas saudáveis para a nossa vida, se nós estamos cuidando do nosso corpo, do nosso espírito, conforme a todo cristão, conforme convém cuidar todo cristão. E se Deus está cuidando de mim aqui, porque à medida em que eu vou me libertando dos meus preconceitos, que eu vou me libertando daquela mentalidade doente, Deus vai tendo mais oportunidade de agir em mim. Escreva isso que eu estou dizendo. A ignorância é um empecilho para a ação de Deus em nós. Pode observar. Quando uma pessoa é ignorante em relação à saúde, você explica para ela que ela precisa comer um pouco melhor, que ela não pode ingerir tanto sal. O ignorante nem termina de ouvir o que a gente está falando. O ignorante, quando a gente fala, você precisa fazer uma atividade física, porque o corpo necessita da atividade física para ele metabolizar melhor. O que é o metabolismo? É o movimento da vida no corpo, das células. Aí o ignorante imediato, não, já reclama e não quer isso para mim. Esse vai morrer mais cedo, possivelmente, por causa da ignorância. A gente não entende que isso é um descuido, que reflete na minha espiritualidade. Sim, o nosso corpo é o lugar em que nós mostramos ao mundo que nós acreditamos que o cuidado é uma estrada de 2 vias. Deus me dá a saúde e eu cuido dela. Mas não adianta eu ficar rezando pedindo saúde se eu não faço a experiência do cuidar da saúde. Minha gente, é tão mais prático, é tão mais interessante mostrar ao mundo a nossa fé de maneira concreta, interferindo na nossa vida. Indo lá na despensa e vendo o que a gente compra para a gente comer aqui em casa. Isso aqui é saudável? Essa indústria alimentícia que não tem nenhuma preocupação com a nossa saúde e que, aliás, trabalha em parceria com a farmacêutica. A indústria alimentícia adoece, a farmacêutica trata sintomas e depois nos devolve de novo com outros sintomas causados pelos efeitos colaterais. Aí vai assim. Eu fico lembrando da sabedoria de onde eu nasci, onde cada um de nós tínhamos as nossas hortinhas em casa, onde nós plantávamos um pouco de tudo. Sim, a nossa vida ficou moderna demais, e se tem uma coisa que a vida moderna arrancou de nós, sobretudo porque não temos tempo, é justamente privar-nos da experiência do cuidado pessoal. A gente não tem cuidado com a saúde, a gente não tem cuidado com o sono, a gente não tem cuidado com a alimentação, a gente não tem cuidado com as nossas emoções. Sim, porque aí vai virando uma bola de neve. A gente vai se descuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Você começa a viver a sua experiência, a fazer a experiência de ser quem você é, toda no descuido. Não cuida do corpo, não cuida da alma. E de repente você está doente em todos os aspectos. Sim, porque os descuidos com a vida emocional e com a vida espiritual também nos adoecem. Os descuidos nos adoecem. Doenças emocionais, psíquicas, como eu tive o ano passado. Ou você acha que eu fiquei doente do nada? Não, é uma fatura que chega. Vá vivendo errado para ver. Vá vivendo no descuido para você ver. Da mesma forma como você pode desenvolver uma doença física, você também pode desenvolver uma doença emocional psíquica. Por que não estamos dando tempo a nós, ao nosso cuidado, tão necessário para o nosso bem-estar? Então Deus cuida de mim, Deus cuida de você, sim, de forma sobrenatural. Ele não muda de ideia. O cuidado dele está nos revestindo o tempo todo. Agora fique esperto, fique atento,
porque esse cuidado sobrenatural só repercute, só de fato demonstra frutos, produz frutos, quando ele encontra o nosso agir.